Alô galerinha, você é a geração concurseira do Colégio Estudante de Concurso e de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Na companhia do mestre do português velho, professor Jackson Bezerra, meu querido amado Ruivo. Lembrando a todos vocês, o Ruivo está com um curso em andamento de redação, um curso top, não é isso, amado Ruivo, aos domingos, Projeto de 8 ao Redação do meio-dia. Zero. Como é que é esse processo? O Projeto Redação do Zero, ele tem a finalidade de fazer com que o aluno, após 10 encontros, tenha a noção, saiba escrever, produzir um texto dissertativo, tanto para o Enem como para concursos públicos. Esse é o nosso projeto. São 10 encontros, cada encontro tem laboratório, então o aluno tem a sua redação corrigida. Nós começamos com a introdução, desenvolvimento, conclusão, separadamente. Depois, o quarto encontro, que é o próximo, nós vamos juntar, começar a formar o corpo da redação. São 2 horas de laboratório, uma hora de teoria e outra hora de laboratório após a teoria, que é a produção do texto, sempre aqui nas instalações do Tiradentes. Então, Amado Ruivo, e 17 de julho não poderíamos esquecer. 17 de julho, eu nem sei mais qual é a turma, eu já sei que passou de 143ª turma, já sei. Não é quinta não. Então pode ser, mas sei que já passou da 140ª. Pronto, nós já sabemos que já são mais de 140 turmas, o que significa dizer que se são mais de 140 turmas, essa vai ser a 100ª, 43ª, 4ª, 5ª, mas você pode se matricular para o Português do Zero na turma da manhã e assistir à tarde, na turma da tarde e assistir manhã ou noite, ou se matricular à noite e assistir manhã, tarde e noite. Terças e quintas, turmas a partir do dia 17 de julho, oficializadas. Então nós vamos ter aqui no Colégio Tiradentes Centro, com o professor português Jackson Bezerra, essa humilde pessoa que vos fala, mais uma turma do Português do Zero. Doutores e doutoras, são 4 meses, são 30 encontros e você vê tudo da língua portuguesa. Quer saber se o curso é bom? Pergunte a quem fez. Esse é o desafio. Amado Ruivo, também não podemos esquecer também que o professor Jackson Bezerra também dá aula para tribunais aqui no colégio, INSS também, né? Polícia Civil, PRF. O professor Jackson Bezerra também está nessas turmas. Inclusive, estamos com turmas oficializadas para Polícia Civil agora recente, que foi oficializada agora dia 3, e também a turma do INSS também, que também foi oficializadíssima no turno da noite também. Então, galerinha, essa é mais uma dica para vocês aí com o Amado Ruivo. Falaremos hoje da regência verbal, é isso? Pronto, vamos citar. O que ocorre na regência é o seguinte: os alunos têm muito medo de decorar, ou preguiça, ou realmente você decorar alguns verbos. Preguiça. Não é muito, digamos assim, agradável, mas é necessário. Existem alguns verbos que têm mais de um sentido. E aí, doutores, há necessidade de vocês decorarem, porque são verbos que normalmente caem em provas de concurso. Por exemplo, o verbo assistir. Muita gente assistiu à derrota da seleção brasileira, mas essa derrota, antes dela, este A, tem crase ou não tem? Você só responde isso aí, não é uma questão de crase, é uma questão de regência. Você precisa saber, conhecer a regência do verbo assistir. O verbo assistir, que pode ser empregado no sentido de ver ou presenciar, pode ser empregado no sentido de prestar assistência, ou no sentido de caber ou pertencer, ou no sentido de morar. 4 sentidos, 4 regências, tem que decorar. No sentido de ver ou presenciar, que é o caso da derrota do Brasil, ele pede a preposição a e é transitivo indireto. Então, os brasileiros assistiram à derrota da seleção brasileira com crase. Por que tem crase? Porque o verbo pede a preposição e derrota é um substantivo feminino singular. Agora, se você diz assim, os médicos assistiram à criança enferma, aí você tem uma situação de crase facultativa, porque o verbo assistir, no sentido de prestar assistência, ele pode ser VTD ou VTI, pedindo ou não a preposição. Se eu digo, os deputados assistem em verdadeiros palácios, aí o verbo assistir no sentido de morar, tá certo? Outra situação interessante é com o verbo visar ou com o verbo aspirar, porque visar ou aspirar, no sentido de desejar, pede a preposição a. Então eu digo assim, Giliardo aspira a vaga do INSS, ou Giliardo visa a vaga no INSS. Vaga
é substantivo feminino singular. Aspirar e morar, no sentido de desejar ou almejar, é transitivo indireto e pede a preposição a. Logo, você teria crase antes de vaga, tanto com o verbo aspirar, como com o verbo visar, quando eles estão empregados no sentido de desejar. O aspirar no sentido de tragar, sorver ou inalar, não pede preposição. Giliardo aspira as flores que seu namorado deu. Olha só. Como é que é, Ruivo? As flores que a minha namorada que a sua me deu. namorada, pronto, deu. Ruivo. As aí não tem crase, porque aspirar no sentido de tragar, sorver ou inalar não pede preposição. Então seria só artigo, tá certo? E no sentido, se eu digo assim, o professor visou as provas dos alunos, visar no sentido de colocar visto, de dar visto, também não pede preposição e seria transitivo direto. Então, conselho para você que acha chato decorar regência: comece com os verbos que pedem a preposição a. Porque os verbos que pedem a preposição a podem cair em 3 situações: com pronome relativo, na própria questão de crase ou na de regência. Então, vou decorar? Tenho que decorar? Tenho. Então, comece decorando pelos verbos que pedem a preposição a. Quais são os mais usados, Ruivo? Os mais usados, você tem pagar ou perdoar, tá certo? Eles pedem a preposição a. O verbo visar, o verbo aspirar, o verbo assistir. O verbo atender. Atender a. Então esses verbos costumam cair muito em provas de concurso. E você tem mais ainda, você tem o verbo informar, o verbo avisar, o verbo anunciar, o verbo comunicar. Esses verbos que pedem a preposição a, você tem que decorar logo, porque eles não caem só na questão de regência. Eles podem cair nas questões de regência, de crase ou de pronome relativo. Tá bom? Um abraço bem grande à minha amada Fabiana, um beijo bem grande no Gordinho, no Davi, e um abraço grande no Felipe e no Vinícius. A todos vocês, agora fiquem com o nosso querido. Olha quem chegou aqui, vai dar uma dica maravilhosa. Alex Magno, professor Alex Magno, se não o melhor, quiçá, um dos melhores professores de matemática e raciocínio lógico que eu já vi. Detalhe, ele agora vai emendar, coisa que nunca aconteceu, português e matemática emendados. Vai emendar uma dica, vai sentar aqui, não no meu colo, mas vai sentar ao lado do Giliardo, vai dar uma dica e vai informá-los que, em breve, novo Matemática do Zero, Matemática e Raciocínio Lógico do Zero, com o nosso querido e amado professor Alex Magno, se não o maior, vou ratificar, se não o maior, um dos maiores professores de matemática e de raciocínio lógico. Sim, que eu já tive a oportunidade. Sim, você falou há pouco tempo, o senhor falou há pouco tempo, que para memorizar os verbos que se pedia preposição, aí os demais você não está ainda não. Entendeu? Eu não disse isso, eu disse que prioritário. Prioritário, exatamente. Então vamos voltar também para os outros que pedem também. Aí outros verbos que pedem, o verbo lembrar pede quando pronominal a preposição de, quando não pronominal ele é transitivo direto ou transitivo indireto. O verbo simpatizar, que pede a preposição com, o verbo simpatizar e o antipatizar. Já o verbo namorar não pede preposição. Namorar não pede preposição. Não? Não. Você namora um belo garoto e não você namora com um belo... Namora o quê, Ruivo? Uma bela garota. Um pequeno lapso de minha parte aqui, tá certo? Ao falar do verbo namorar. Então, vocês vão ficar agora com Alex Magno. Não se esqueçam que dia 17 de julho, Português do Zero, manhã, tarde e noite. Todos os alunos, a maioria dos alunos que estão fixados nas paredes do Tiradentes como aprovados em concurso público, foram nossos alunos. Para você ter uma ideia, o primeiro lugar do AGPEM foi aluno do Português do Zero. Engraçado que saiu agora recentemente na propaganda do Tiradentes, os 3 primeiros lugares que passaram para o concurso do Detran, alunos do professor Jackson Bezerra, alunos do Português do Zero.
é engraçado, é interessante, é só perguntar para comprovar. Alex, vem Beleza, cá e Belezinho. emenda a sua dica agora, por favor. Belezinho, agora vai fazer uma dica de raciocínio lógico conosco, professor Alex Magno. Senta aqui, Belezinho. Bem, galerinha, para quem muitos já nos acompanharam, já sabem quem é o professor Alex Magno, que dá aula aqui do colégio também. Ele que é mestre do raciocínio lógico matemática zero, que inclusive está com um curso em andamento, né, Lele? Está com matemática e raciocínio lógico do zero nos turnos de noite e também no turno da tarde. Lele, uma super dicasinha para a galerinha aí de raciocínio lógico. Qual vai ser um assunto bem interessante para hoje? Por exemplo, análise combinatória. Né? Análise combinatória. O que é isso, Lele? Análise combinatória. São temas, né? São temas do raciocínio que são bem técnicos, né? São bem importantes, porque são cobrados estão sendo cobrados com muita veemência nas provas dos últimos concursos. Né? Por exemplo, vale destacar a questão dos arranjos, das combinações, das permutações, tá certo? Que são formas de agrupamento e tal, enfim, tá certo? Então, uma dica aí que eu deixo para você, que você acompanha, tá certo? Esse cara maravilhoso, é a questão dos arranjos, combinações e permutações quando diferenciar um do outro. E o que é isso? Arranjo, combinação, permutação? Pronto, são temas bem interessantes do raciocínio lógico, né? São formas de agrupamento. Então veja bem, os alunos eles têm uma dificuldade muito grande em diferenciar arranjo, combinação e permutação, né? Então o que seria um arranjo? O arranjo é uma forma de agrupamento, tá certo? Em que um grupo difere do outro através da natureza dos seus elementos e através da ordem com qual esses elementos estão inseridos no grupo, tá certo? Já a combinação, não. A combinação é uma forma de agrupamento, tá certo? Em que os números, tá? Em que os elementos diferem pela natureza, mas não diferem pela ordem, tá legal? E as permutações, quando você utiliza todos os elementos que você tem à sua disposição. Quando você utiliza todos os elementos que você tem à sua disposição, você na verdade está fazendo o quê? Você está só trocando os elementos de posição. E aí vale ressaltar, né, que é a questão dos anagramas. O que são anagramas? Né? Não sei. Pronto, eu vou dizer. Anagramas são conjunto de letras formando uma palavra que pode ter ou não significado. Isso aí é um anagrama. Por exemplo, se você pegar Giliardo na sequência que a gente está fazendo essa leitura, Giliardo tem um significado. Mas se você trocar alguma letra de posição com alguma outra, você vai formar uma palavra, certo? Mas que não tem significado. Mas mesmo assim é contado como sendo um anagrama. Muito Tá bem. entendendo? E nos últimos concursos está sendo muito cobrada essa parte aí. Belezinho, então no caso já tem uma previsão de quando vai estar tendo início novo ciclo do matemático ou raciocínio do zero? Agora no início de agosto. No início de agosto Vai começar raciocínio lógico, né? começar o raciocínio lógico. Pra galera da PRF aí, Pronto, cai, do INSS, cai demais. professor do Estado também Oxe, cai. Aos então. interessados aí, galerinha, procurem aí as nossas fanpages aí. Também vem aqui na sede do Colégio Estudante de Concurso, na sede do Centro. Ou então, Colégio Estudante de Concurso, no caso, que é a fanpage. Também tem os Facebook Giliardo Show, Giliardo Ferreira também, que tá sempre com as propagandas aí. E a fanpage também. Alô, galerinha. Lele, você já tem o seu Instagram, Facebook também? Tenho. Qual é o seu Instagram? Prof. Alex Magno. E o Facebook? Também, do mesmo jeito. Galerinha, mais uma super dica na companhia dos mestres. Inicialmente com o professor Jackson Bezerra e agora terminando com o professor Alex Magno, fera de raciocínio lógico e matemática do zero, diretamente dos bastidores do Colégio Estudante de Concurso em Fortaleza, Ceará, para você, geração concurseira que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil. Quero mandar aquele abraço especial para a galera que me acompanha do Maranhão, a minha amiga Luciana Ribeiro, de Imperatriz do Maranhão. Também parabenizar os meus amigos lá do São Luís do Maranhão pelo seu grande título aí, campeões do Nordeste, pelo nosso querido Sampaio Corrêa Bolivão, Janara, também tem o Júnior também, seu esposo, também tem o André, Ramon, tem tio Vegas, tem tia Z, também tem a Jordânia, também tem o Bergson também, a Milton Chaguinha, muitas pessoas que me acompanham de lá também. Aí também tem o meu grande amigo também que me acompanha sempre, Ramon, irmão do coração, aquele abração. E também aquele abração para minha galera da Bahia, Salvador, Bahia. Não foi dessa vez, meus amigos lá, Ramon,
Gilberto também, meus amigos Diego Camardelli também, o seu irmão também Camardelli também. E é isso aí, galerinha. Enfim, aquele abraço também pro Yuri, Curitiba, foco no concurso de celebração, fica na fanpage dele. E a galera que me acompanha de Crato, Juazeiro Barbaia que me acompanha, Mazel Albuquerque, Cátia Pinheiro, também tem o Lucas Soares também. Também tem Solaí, a galera lá de Franca, São Paulo, a galera de Manaus que me acompanha. Enfim, galera, também tem Sá, Poli e o pessoal também da Chapada Diamantina, Rogério da Pousada Pissarra, que me acompanha sempre, o Lelezinho. Eu estou indo agora para a Chapada Diamantina mais uma vez, concluir o percurso lá da Chapada Diamantina, que é maravilhoso. E assim, conhecendo novos lugares que não existe coisa mais bonita que no nosso Nordeste. O nosso Nordeste tem muitas maravilhas para poder serem descobertas e você também poder conhecer mais e mais. Geração Concurseira, Colégio de Concurso Alex Magno e Jackson Bezerra, antenados 24 horas. Vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Tchau, beijo a todos vocês. Meu Instagram é Giliardo_show. Segue lá. Valeu, beijão.